Sou estagiário da Ascom há um pouco mais de 1 ano e meio e hoje estou aqui responsável pela mediação desse debate que a gente vai falar. O tema de hoje, que foi escolhido, ele é boato não é fato, fake não é news, com um ponto de exclamação no final. A gente quer afirmar isso. E os nossos dois convidados, vou fazer aqui uma breve apresentação sobre eles. O Daniel Costa, que é administrador, gestor de pessoas, ele trabalha com liderança. Então, ele tem uma vasta experiência em grandes empresas, tanto do setor de energia, do setor automobilístico, de peso nacional. Então, ele tem, na sua área profissional, um foco bastante voltado ao relacionamento entre as pessoas, no dia a dia. O Guido, ele é jornalista, tem atuação em diversos veículos de comunicação aqui de Santa Catarina e ocupou vários cargos importantes. E hoje ele lidera a comunicação institucional da Acaerte, que é a rede que reúne os veículos de rádio e televisão aqui do estado de Santa Catarina. É uma das instituições com maior número de associados e tem uma grande representatividade na imprensa. Por isso, para dar início à nossa conversa, gostaria então de pedir as considerações iniciais tanto do Daniel quanto do Guido. Primeiro, pelo Daniel, por favor, seja bem-vindo. A gente agradece a tua presença aqui hoje conosco. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Guido, e todos os colaboradores aí da SC Gás que estão participando desse evento. Fiquei muito feliz com o convite para estar dividindo um pouquinho dessa experiência que eu tenho, voltada mais para a comunicação corporativa, para a comunicação interna, né? Então, o Guido aí tem uma experiência muito ampla na imprensa, então vai poder falar bastante sobre o contexto aí de fake news e de boato fora do ambiente empresarial, né? Eu imagino que não que exista uma fronteira muito bem definida entre comunicação interna e comunicação externa, mas eu vou procurar trazer mais esse olhar de dentro da empresa e as consequências que muitas vezes a fake news ou o boato, ou que muitas vezes a gente chama popularmente de rádio peão ou rádio corredor, trazem para as organizações. Aí algumas reflexões com vocês. Muito obrigado. Espero poder contribuir. Perfeito, Daniel. A gente que te agradece. Passo a palavra agora para o Guido. Por favor, suas palavras iniciais. Bom, boa tarde, Daniéis, né? Já dei aí no plural aí os meus dois colegas que estão ajudando aí. Um prazer conhecer o Daniel Costa. O Daniel Esborza eu já conhecia, já estive com os colaboradores da SC Gás em outras oportunidades, nunca aqui como um dos oradores. Então, agradecer também ao Léo, ao Chico aí pelo convite. Para mim é um prazer poder estar falando, ao presidente também, William, né, pela disponibilidade aí, pela oportunidade. Dando um pouquinho de contexto logo inicial, como o Daniel colocou, né, vou trazer um pouco esse olhar um pouco mais de fora do que acontece das fake news. Por coincidência, venho trabalhando nesse tema desde 2017. Lá no início foi uma coisa muito incipiente a forma como eu acabei me envolvendo com esse tema, e ao longo do passar dos anos aí acabou ganhando muito volume em função justamente do que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Então, realmente hoje é um tema que tenho vários olhares e várias provocações para fazer. Acho que vai ser bacana para todo mundo e é sempre uma troca, né? Legal, Guido, é justamente isso. São temas bastante atuais, em voga e que nos trazem à tona hoje aqui para essa conversa. Para iniciar, se o boato não é fato, afinal, o que ele é? Eu gosto, quando a gente trata de conceitos ou certos termos, eu gosto de sempre pesquisar no dicionário. Eu tenho aqui o meu Auréliozinho para ver qual é a definição que o dicionário dá para determinada palavra ou conceito. O Aurélio diz que o boato é uma notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Interessante que ele classifica o boato como notícia, que pressupõe que ele vai ter um alcance que não vai se restringir a poucas pessoas, mas que vai ser espalhado a um número grande de pessoas. E anônima, porque a gente geralmente não sabe de onde surgiu. Não sabemos quem gerou aquela informação,
quem proferiu tal dado. Daniel, por favor, eu quero que você inicie então a nossa conversa explicando um pouco sobre isso. O que é um boato? Tá bom. Então vamos dar a minha percepção sobre. Eu acho que o boato tem uma certa diferença, até pela definição do dicionário, como tu diz, né, que é uma notícia, ele tem alguma base, e muito provavelmente ele se inspirou em algum fato, e foi subvertido e modificado ao longo, sabe, aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Normalmente ele tem uma base. Ele é diferente da fake news propriamente dita, que muitas vezes tem uma indução, não é uma narrativa com base em nada, né? Ela é uma invenção, ela é uma ficção, totalmente ficcional. E o boato, muitas vezes, e principalmente lançando o olhar de dentro da empresa, ele tem alguma base, alguma coisa em que ele se sustenta, mas que é totalmente subvertido e quando se multiplica entre as pessoas, acaba construindo uma versão completamente diferente. Mas ele normalmente tem alguma base. Então, essa é a diferença que eu traçaria do boato para a notícia falsa propriamente dita. O que não significa que os efeitos, né, ainda que possa haver uma diferença conceitual, que os efeitos da propagação seja de alguma narrativa que, mesmo que tenha alguma base concreta, foi subvertida, ele é tão nocivo, ele é tão destrutivo quanto, né, uma notícia inventada, totalmente ficcional. Perfeito, Daniel. Como você já cita um pouco dessa distinção que a gente pode fazer entre boato e fake news, a fake news ela é um termo que ainda não está no dicionário. Eu digo ainda porque eu acho que em breve vai estar. Apesar de ser um termo Sim. em inglês, ele se popularizou no mundo inteiro, e tanto que nos países de língua portuguesa a gente se apropriou do termo fake news, que nada mais é do que uma notícia falsa. E se o fake news, ou seja, se o que é falso não é um fato, a gente, Guido, trazendo essa conversa para ti, que atua no meio jornalístico, a gente pode dizer que a fake news, a notícia falsa, é meio que um migué, um dado assim comprovado que agora, com as mídias sociais, ele ganha repercussão, ou seja, ele é com uma abrangência cada vez maior, um grande número de pessoas. Daniel, eu acho assim que não dá para fazer essa simplificação do conceito de fake news, apesar de existir sim esse tipo de fake news da forma como você está falando. Elas existem, esses dois conceitos, esses dois tipos, vamos dizer assim, de fake news. Essa fake news que é mais um boato, uma coisa que não é fundamentada, que, como disse o Daniel, vai ganhando um ponto a cada pessoa que vai passando para frente, e assim vai tomando um volume maior, mas que nasce aparentemente inocente ou aparentemente infundada, às vezes até com o objetivo de checar, você está sabendo de tal, aí o outro que conta, eu estou sabendo de tal, e assim vai indo. Mas a fake news, como a gente hoje vê e trata, ela na verdade ela é uma arma política, às vezes ela é uma arma de persuasão muito bem estruturada, bem imaginada, e ela tem uma capacidade nociva muito contrária a esse boato que nasce inocentemente. Né? Então, tem toda uma construção feita por trás dessa fake news, uma metodologia feita por trás dessa fake news, que não nos permite olhar mais para esse tema de uma forma, eu não diria bem inocente, mas de uma forma superficial. E tanto é verdade que você falou perfeitamente que fake news não está nos dicionários, mas o termo pós-verdade já. E isso já, inclusive, né, em dicionários internacionais é considerado um termo, foi eleita a palavra do ano, inclusive, em 2018 ou 2019, não tenho certeza agora qual foi o ano, mas foi eleita uma das palavras do ano, inclusive. Portanto, assim, a partir do momento em que um dicionário, como você colocou ali logo no início, passa a considerar aquilo um termo que merece ser, né, explicado e ter uma definição assim bastante objetiva, é porque a gente já não pode mais olhar para esse assunto de uma forma simplista, vamos dizer assim, né? E talvez, se me permite agregar, né, Claro.
Guido. Tem diferente, muitas vezes, do que era no passado, em que o boato se propagava no boca a boca, ou mesmo a notícia falsa se propagava no boca a boca. Agora nós temos a rede social, né, as redes sociais, que tornam isso muito rapidamente, se propagam muito rapidamente para um número muito grande de pessoas, e aí esse efeito nocivo, que muitas vezes, às vezes ficava restrito à rua, ao bairro, ao condomínio, à cidade, agora é o mundo inteiro, né? Às vezes um país. Perfeito. O que a gente sabe disso, né, Daniel? Acho que você falou exatamente, foi no cerne da questão, né? Hoje em dia, às vezes, o que talvez as nascer inocentemente ganha proporções, às vezes, gigantescas e até devastadoras, algumas vezes, né? A gente sabe que uma fake news ou um bullying ou alguma coisa, né? Porque um boato espalhado sobre uma colega de uma escola que toma proporções violentas pode às vezes acabar com a vida da pessoa, levando às vezes, né, a depressão, suicídio, etc., né? Mas além desses casos que a rede social potencializa e viraliza de uma forma às vezes muito nociva, a gente pelo menos identifica dois grandes movimentos internacionais que nos deixaram claros a partir daquele momento de que havia de fato uma máquina por trás, né? Primeiro foi o caso dos meninos da Macedônia lá, né? Que hoje só ainda se discute se houve uma participação da inteligência russa nesses meninos que até então eram considerados meninos e hoje se discute se não tinha uma sofisticação muito maior do que isso por trás daqueles sites que eram originários, ou os servidores pelo menos estavam instalados na Macedônia. E depois o escândalo do Cambridge Analytica, né, que pegou usuários do Facebook de uma forma mais contundente. O caso da Macedônia, para quem não se lembra, em tese era um grupo de adolescentes que descobriram que através de fake news extremistas voltadas para eleitores do Trump, ainda candidato à eleição dos Estados Unidos, que aquilo era uma fonte excepcional de renda, porque gerava o bait click, que a gente chama, né, que o clique, a renda por clique, né, então o custo por clique, o CPC, né, que a gente chama no termo de mídia programática. Então as pessoas clicavam aos milhares naquelas notícias falsas e geravam renda para eles em anúncios indiretos por Google Ads, né? E depois o Cambridge Analytica, que captava dados dos usuários e vendia para utilização política, né? Então, houve essas duas correntes, né? Obrigado, Guido. Nós temos um problema de Agora sim. Agora estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, também, Perfeito. voltei a ouvir. Excelente. Eu achei interessante, Guido, que você trouxe à tona a questão do uso político de informações falsas. Apesar de a gente estar discutindo isso hoje, porque na última década esse assunto ganhou grande repercussão, principalmente porque autoridades dos Estados Unidos, do Brasil, mundo afora, começaram a utilizar esse termo e tudo mais. Afirmar que o boato ou que a fake news é um fenômeno recente é uma afirmação incerta, né? Porque a gente pode dizer que a disseminação de informações falsas ou duvidosas, elas já existiam desde a antiguidade, nos menores círculos de pessoas, e você justamente entrar nesse debate também do acesso à tecnologia que ampliou o alcance ampliou o alcance e a disseminação dessas notícias. Apesar da população hoje brasileira ainda ter um quarto da população brasileira, que é quase 50 milhões de pessoas, não são pouca gente, a gente vê que os outros 3/4 têm acesso à tecnologia. E a gente é mergulhado dia a dia num turbilhão de informações, um turbilhão de dados que chegam na palma da nossa mão, no nosso smartphone. E eu pergunto para vocês, como que a gente faz para criar certos filtros, para que a gente
não nos deixe ser levados a cair em condições, tanto no que diz respeito à internet, como também no dia a dia, entre nós, nossos relacionamentos. Pô, ouvi dizer que, me disseram que, como que eu faço para, antes de sair espalhando toda a informação, eu possa refletir um pouco e pensar, ó, eu acho que é melhor pesquisar, verificar tudo mais. Daniel? Posso começar, então? Estão me ouvindo bem? Claro. Acho que eu estou com algum problema de velocidade aqui na internet. Mas a gente te ouve, tá tudo bem. Ouvindo bem esse conteúdo, tá bom. Então, eu acho que a gente tem que voltar para falar um pouco sobre os filtros, a gente tem que voltar alguns passos, assim, para entender contexto. E aí eu vou me permitir falar dentro da empresa, até porque, vamos lá, aquela micro-realidade que a gente vive na nossa organização, ela pode ser um bom exemplo, assim, um bom protótipo de como é o mundo lá fora. E eu vou pegar um exemplo do que normalmente acontece assim, na maioria das empresas que eu conheço. Eu trabalho muito com diagnóstico de comunicação, acho que já foram 61 corporações aí no Brasil que eu tive a oportunidade de pesquisar e olhar a fundo isso. Primeiro que, quando não há uma comunicação oficial com alta credibilidade, rápida, ágil, transparente, e que se preocupe em ouvir as pessoas, cria-se um ambiente propício, né, para a propagação da informação falsa, para a propagação do boato. Então, assim, é muito mais fácil a gente ver uma rádio peão prosperar e as pessoas multiplicarem histórias negativas sobre as outras, ou sobre o que acontece na empresa, porque isso tem uma origem dentro do ser humano, que ele faz isso ou por medo, ou por desejo de aceitação, desejo de ser ouvido, frustração, várias coisas que promovem o início de uma história. Então, acho que não basta falar de filtro, tem que falar sobre esse início, sobre essa origem. Eu vou dar um exemplo de situação, uma situação comum que acontece nas empresas, talvez vocês se identifiquem também na SC Gás. Por exemplo, processos de recrutamento interno. A empresa tem uma oportunidade em determinada área, abre um recrutamento interno, vários colaboradores da empresa se inscrevem, um deles é selecionado. Aqueles que não foram selecionados, começam a propagar uma história de que, não, a pessoa que foi selecionada é porque é amigo do chefe, é amigo do dono da vaga, é peixe do dono da vaga. Muitas vezes, inclusive, esses assuntos, né, vêm, inclusive, imbuídos de outros preconceitos, como o machismo, por exemplo. E aí, se às vezes a pessoa selecionada é uma mulher, ela é vítima ainda, né, de uma outra construção negativa em cima daquele mérito que ela teve de passar num processo seletivo interno. E por que essa história acontece? Aí a gente vai entender. Bom, mas será que os outros participantes do processo do recrutamento interno receberam da empresa um feedback pelo qual não passaram? Tiveram a oportunidade de ser chamados pessoalmente e dizer, olha, Daniel, Guido, vocês participaram do processo, nós escolhemos o João porque o João se encaixa no perfil XPTO, mas você não passou por A, B, C motivo. Tem aqui uma trilha de melhoria, um desenvolvimento para que tu faça, de competências que você ainda não tem, mas que vai adquirir, que pode adquirir, e inclusive a empresa está aqui te proporcionando meios de educação corporativa para que tu as obtenha e possa crescer. Se essa pessoa não recebe um feedback pelo qual ela não passou no processo seletivo, a história prospera. A história negativa prospera. Aquele processo, que é um processo que tem uma boa intenção da empresa, que quer privilegiar as pessoas que nela trabalham, acaba ganhando uma construção negativa e perdendo credibilidade, porque os não selecionados, ou frustrados, ou com medo, ou com desejo, ou seja lá qual o sentimento que mobiliza, propagam uma história que outros colegas vão passando adiante. E passam adiante sem entender, passam adiante sem também checar essa história. Então, essa realidade, né, de quando a comunicação oficial ela não é tempestiva, ela não é transparente, e as pessoas não são escutadas, as pessoas não são ouvidas, cria um ambiente propício para a propagação. Então, eu acho que até mais importante do que a gente começar a criar filtros, e o filtro é
vou checar antes, vou buscar fontes confiáveis, é trabalhar na origem, pelo menos dentro da empresa, dentro de uma micro-realidade. Vamos voltar para a origem e tentar eliminar o nascimento, né, de uma notícia falsa ou de um boato. Certo? Certo, Guido, se quiser complementar. Sensacional o que o Daniel colocou, porque eu acho que ele fala muito com, acho que o maior problema que existe da fake news, na minha opinião, que é assim, não é porque eu gostaria que aquele fato fosse verdade que ele de fato é verdade, né? Então, e acho que o exemplo que o Daniel trouxe, ele ilustra bem porque todo mundo já viveu ele. Então, às vezes, eu não fui selecionado para uma vaga que eu gostaria de ser selecionado, e ao invés de eu admitir que eu não tinha todas as competências para aquela vaga, eu procuro outras ações por um motivo de eu não ter sido selecionado. Então, é o vínculo do chefe, é o fato dele ter sido queridinho protegido, são os exemplos que o Daniel deu. E isso se aplica também às informações de uma forma geral, né? Então, o fato das vezes eu querer que um fato seja verdade não necessariamente o torna verdade. Ou, às vezes, o fato de eu olhar para uma informação e ela ser imprecisa, mas que eu gostaria que ela acontecesse, não vai fazer com que ela, de fato, seja. Então, eu acho que esse é um filtro inicial que é o grande bloqueio. Pô, eu gostaria que aquilo fosse verdade, mas será que é? E aí depois existem várias formas da gente checar, por exemplo, que eu acho que o WhatsApp é hoje o nosso principal propagador de notícias falsas, né? E isso está constatado, inclusive, em pesquisas, principalmente os grupos de WhatsApp da família, né? Às vezes no grupo de WhatsApp do trabalho, por exemplo, as pessoas têm um pouco mais de filtros antes de colocar informações ou de compartilhar informações falsas, mas nos grupos da família a gente tem um pouco menos inibição para fazer isso, e a gente fazer coisas básicas, do tipo assim, aquilo está publicado em um site de um veículo de informação confiável, de um jornalista, autoridade, celebridade, influenciador, que é uma pessoa confiável, que tem um histórico de compromisso com aquilo que publica, é uma autoridade naquele assunto, um assunto do gás natural. Eu vou compartilhar, se não é uma autoridade do gás natural que tá colocando aquilo, se é um achismo. A data de publicação também é uma questão muito importante, né? Porque às vezes uma informação pode sim ser verdadeira, mas ela está colocada fora do período de tempo em que aquilo aconteceu. Então, uma informação que foi verdade em 2017, hoje em 2020, se torna uma informação imprecisa. E no imprecisa, ela cria essa rede de boato, de fake news. Então, eu acho que usando esses filtros, né, eu acho que é verdade, eu gostaria que fosse verdade, mas será que a data de publicação, local que publicou, quem publicou, você já elimina aí um volume gigantesco de pegadinhas de boatos e notícias falsas. E, Daniel, se me permite contribuir assim, nesse ponto, Daniel, com certeza. Perdão, né? Me permite contribuir. Duas coisas interessantes aí, falando sobre o que acontece na empresa. Falando dos grupos da família. Nos grupos da empresa, sempre tem o grupo da equipe e o grupo da equipe sem o chefe, né? Deve ter na SCGAS, o pessoal deve ter um grupo. Tem o grupo e o grupo sem. Eu já fui tirado de um grupo da família, inclusive, uma vez. Né? Tinha um grupo da família comigo e sem mim. E talvez me corrija se eu estou errado. Assim, pelo menos, já que a gente está falando em filtro, uma das coisas que eu procuro procurar, olha a redundância, né? Que eu procuro buscar para checar informações, é não olhar só o que diz um dos lados da história. Né? Acho que a boa fonte, o bom jornalismo, ele trabalha a dualidade, né? Ele trabalha o antagônico, ele está dizendo, olha, pessoas pensam assim, outras pessoas têm uma opinião diferente, tem a sua. Né? E se o veículo não me diz isso, não é parcial de um lado ou de outro, eu tenho a obrigação de olhar, de formar minha própria opinião, consultando mais de uma fonte, né? Porque senão as pessoas
acabam se isolando dentro daquele aquário que só fala sobre o que elas querem que seja verdade, né? E a gente está vendo isso no país acontecer hoje, né? Com essa polarização política que está acontecendo, né? Tem nos extremos só se lê, só se discute, só se fala sobre aquilo que eu acredito, né? Não se fala sobre visões diferentes da minha, né? Elas não são aceitas. Então, talvez, assim, procurar diferentes opiniões é algo que ajuda, né? Perfeito, Esse, perfeito. o que vocês acabam de retratar é uma situação, acho que todos nós, no nosso dia a dia, acabam enfrentando. O meu xará Daniel falou que foi meio que retirado de um grupo, né? E eu, no meu caso, na minha família, eu me retirei por espontânea vontade, porque a gente que é jornalista, o Guido sabe bem, a gente tem essa manha de duvidar de tudo, de questionar, e a gente constata que diariamente é o tamanho, o número de informações assim precisas que a gente cansa. Chega um momento que a gente cansa. Mas isso que vocês falam aqui mostra que é um problema. Por que que é um problema? Porque na maioria das vezes essas informações, essas burburinhos, eles acabam causando não, eles têm consequências negativas, ou seja, eles geram desconfiança, eles trazem insegurança, eles aumentam o conflito entre as pessoas. E acho que o primeiro passo para a gente se livrar de um problema ou resolvê-lo é reconhecê-lo. Então, se nós tivermos a consciência, ó, nós estamos diante de tal problema, temos a consciência de que a nossa vida hoje é repleta desses casos, ou sempre foi. Como que a gente pode achar caminhos que sejam mais integradores do que divisores no nosso dia a dia, tanto no nosso relacionamento, como no caso da organização entre os empregados, como também a própria imprensa que, na visão do Guido, sabe que enfrenta diariamente. Tem várias campanhas que a CAERT tem feito, tentando conscientizar, fazer um processo educativo na população. Se eu puder puxar, eu acho que sim, que um dos eixos centrais é a questão da educação, de fato. E essa educação não começa só entre a gente, no nível corporativo ou familiar, mas mais do que nunca a gente tem que levar também para quem está em formação com relação a isso, porque é muito provável que esse não vai ser um problema que vai se reduzir. Infelizmente, vai ser o novo normal que a gente está discutindo tanto, né? A questão das fake news, infelizmente, ao que parece, é um assunto que veio para ficar e que veio para criar mais conflito do que aproximação. Por outro lado, né? Somos todos profissionais da comunicação, né? E eu, como um profissional da área de comunicação, né? Entre as minhas atribuições, eu não sou só responsável pela parte de produção de conteúdo editorial, mas também pela parte de comunicação institucional da entidade. De fato um desafio a gente integrar as pessoas, é de fato um desafio a gente falar com o público interno, aproximar, mobilizar, mas eu não vejo outra forma a não ser a própria comunicação e as ferramentas que ela promove, e o diálogo. Então, eu acredito muito nessa ferramenta, né, como uma forma de tentar fazer com que as pessoas, né, se aproximem, se exponham ao contraditório, discutam opiniões divergentes e consigam consensos para ir se educando todos continuamente, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Aprendendo, né? É uma forma de educação, é uma troca, é sempre dois lados, né? Acho que é um ponto excelente que o Guido fala sobre educação, e isso eu puxando para a realidade, né, para o ambiente empresarial, mais especificamente, eu vejo que além do processo educativo que precisa acontecer, tem algumas outras questões que são técnicas que a empresa também pode lançar a mão desses recursos. Porque, vamos lá, comunicação interna, a comunicação em geral, ela sempre será um problema em qualquer ambiente. Dentro de uma empresa, ainda mais, ela sempre será um problema. Os clientes às vezes me chamam e pedem assim, tá, qual é a solução para isso? E eu tenho que dizer, solução não existe.
O que existe é um gerenciamento do teu problema de comunicação, porque sempre vai ter, né? Já dizia o Bernard Shaw, né, que o grande problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Então, sempre haverá alguém que não bem entenderá, alguém que não vai querer entender, que não vai querer aceitar os fatos, isso vai acontecer. A comunicação sempre vai ser um problema. A gente tem que trabalhar para que ele seja o menor possível. E se a comunicação vai ser um problema, a rádio peão é um dos problemas que vem associado a ele. Assim. E por que ela acontece? Onde que ela prospera? Ela prospera na contradição. Quando os gestores das empresas se contradizem por qualquer motivo, e aí eu tenho até um capítulo no meu livro que o título é assim, né? Mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é fazer o que comunica. Ou seja, quando há coerência, quando a gente comunica nossos valores corporativos, quando a gente comunica as realizações da empresa, as expectativas dela, essa comunicação precisa se materializar, se provar na atitude dos gestores. Inclusive, em tempos de pandemia, a gente está vendo isso, né? Essa pandemia pôs em xeque os valores das empresas. Né? Aquelas empresas que diziam que as pessoas eram o seu principal patrimônio estão tendo que comprovar isso, seja na manutenção dos empregos, no fornecimento de condições de trabalho para essas pessoas. Então, a coerência evita muito que haja propagação de boato dentro de uma organização. Né? Quando existe uma atitude comunicante alinhada aos valores da empresa, a cultura que ela quer desenvolver, isso vai minimizar muito essa prosperidade aí da boataria. Adicionando a isso, acho que tem só alguns pontos que são bem técnicos, que tem que ser veloz, né? E a gente ainda é muito, na comunicação interna, é muito hierarquizado. Ou seja, queremos fazer um comunicado interno sobre o dissídio coletivo. Bom, isso vai do RH, o RH escreve o comunicado, ou a comunicação escreve o comunicado, tem que passar pelo jurídico, tem que passar pelo diretor, tem que passar pelo... até que todo mundo aprove. Meu Deus, aí já todo mundo ou já sabe da informação, e aí dá credibilidade para a Rádio Peão, porque alguém viu o dissídio coletivo, alguém leu, alguém interpretou, alguém soube, né? E os comentários se propagaram vertiginosamente. Inclusive, a comunicação das empresas ela está muito atrasada, via de regra, porque não é toda empresa, não sei como é que é na SC Gás, mas muitas empresas ainda têm uma comunicação externa estruturada em cima de e-mail. E o e-mail nada mais é do que uma inovação em cima da antiga circular que a gente tinha, né? O memorando, que eu no meu primeiro emprego mandava por telex para a matriz de São Paulo, né? Porque tinha com cópia, aquela coisa toda. O e-mail não tem interação. O que se usa cada vez mais nas empresas são as redes sociais corporativas, as plataformas de comunicação e colaboração, que dão essa velocidade, essa descentralização, para que eu não precise, né, criar uma burocracia sobre o que comunicar, quando comunicar, em que termos comunicar. Eu acho que é bem importante que a gente lembre que precisa ser veloz, que precisa ser transparente, que precisa ter ferramenta adequada, porque ninguém mais aqui, né? Com certeza que nenhum dos participantes se comunica com seus familiares, amigos hoje através de e-mail. A gente não faz mais isso, a gente usa o WhatsApp, usa redes sociais, então não vamos esperar que as pessoas retrocedam 15 anos no tempo para dentro da empresa ter uma comunicação super fluida e super eficiente através de e-mail, ainda mais num mundo em que a gente recebe mais de 100 e-mails por dia. E nós não estamos lá para ler e receber e-mails, a gente está lá para trabalhar. Então eu vejo esse ponto, né, como principal. Acho que tem uma grande atitude base de tudo que a gente vai fazer para minimizar a fake news interna, que é a coerência, porque é através da coerência dos gestores com os valores culturais da empresa que se constrói confiança, e uma relação de confiança. A gente não mente, a gente não subverte a verdade, a gente não cria versões, a gente dialoga, né? Então é fundamental que exista, para que exista diálogo, é fundamental que exista confiança, e algumas regrinhas, aí, alguns processos, ferramentas mais adequadas às ferramentas que as pessoas usam fora, velocidade, descentralização. Digitalizar é descentralizar, né? A gente tem que ter esse entendimento aí.
Perfeito, Daniel. Guido, não sei se quer fazer mais alguma complementação sobre esse tema. Não, eu acho que foi preciso, né? Eu acho que é isso, é acompanhar a transformação digital para poder se comunicar com eficiência, porque senão a gente vai ficando para trás, né? E a burocracia é uma realidade, é incrível. Essa hierarquia, ela realmente é um problema nisso, né? Isso Você não aí. acha, Guido, que as pessoas às vezes confundem, né? Quando se trata de comunicação, elas confundem organograma. Organograma é só uma representação gráfica de como a empresa está estruturada com fluxograma de comunicação, né? Então, Perfeito. elas veem aquilo e não, eu tenho que me comunicar assim, né? Tem que seguir as caixinhas, as conexões. Não tem nada a ver, né? Nesse novo mundo, a gente derruba esse organograma, põe ele no plano, e aí o que tem que valer ali dentro é a hierarquia das ideias, né? Para que a comunicação seja mais fluida, né? Então, se algum assunto, se algum tema, alguma ideia é mais importante do que outra, ela que ganha a ênfase, e não quem comunica, né? Porque o presidente está propagando alguma informação que ela tem importância. Também é, mas não é só isso, né? Então, outros temas podem ser tão importantes quanto. Isso é tão verdade, o que você acabou de falar, Daniel, que é justamente isso que aconteceu no mundo de uma forma geral, né? A partir dos smartphones, qualquer ser humano é um propagador de informação, é um produtor de conteúdo e um propagador de informação por ele mesmo, né? Sim, Esse canal único de comunicação entre emissor e receptor foi completamente desfeito, né? E isso vale para as empresas, vale para a educação, vale para os negócios, vale para a comunicação, né? Porque os meios de comunicação também sofreram muito para se adaptar a essa nova realidade, agora estão começando a encontrar muito mais, né, o seu lugar nesse mundo onde todo mundo produz e onde todo mundo se comunica. E então é perfeita essa ideia do organograma, né? O organograma ele mudou até na sua própria visualização, ele já não pode ser lido de cima para baixo, né? Ele é é uma verdade. coisa que tem que ser assim, vamos dizer assim, vai se espalhando homogeneamente pela visualização, né? Verdade. Pessoas viram negócios de mídia, né? E a gente tem tantos exemplos ali de Felipe Neto, Whindersson Nunes, que montaram negócios, né? Que começaram com isso aqui, começaram com um celular, e hoje são negócios que faturam milhões de reais pela audiência que obtém, né? Então, de fato, né, hoje essa possibilidade das pessoas se tornarem broadcasters é enorme. O outro dia, inclusive, eu vi o Ricardo Amorim num dos debates desses webinars online, e ele dizia isso, que até o próprio conceito, né, de influenciador, a gente já não pode mais dizer que o influenciador é um influenciador digital. Ele é um influenciador, ponto. Não importa se ele é digital, se ele é offline, se ele é um influenciador no prédio onde eu moro, na minha relação de trabalho, no grupo da equipe, no grupo da empresa. Então, é esse papel de liderança e essa capacidade de comunicação desse influenciador que hoje em dia são mais relevantes do que o ambiente onde ele trafega a sua capacidade de influência, né? Isso, novamente, vale para as empresas, vale para todos os nossos relacionamentos, né? Vale para o dia a dia, né? Verdade. Excelente. Fica bem retratado esse processo de transformação repentina pelo qual a gente tem passado, e isso se evidencia muito rápido e muito bem durante a pandemia. Seria inimaginável ver tantas organizações trabalhando no regime de home office como a gente está hoje. E, Léo, vou te trazer para a conversa, eu vi que tu pediu a palavra. Se puder, então, trazer as tuas considerações, tua pergunta, fica à vontade. Na verdade, a pergunta, né? O grupo do WhatsApp aqui da assessoria de comunicação já está fritando com as observações de vocês e a gente já sente o quanto que a gente é confrontado, né? Para tentar ser um mecanismo, uma ferramenta melhor de comunicação, tanto para dentro quanto para fora, né? Então a gente já sente isso no WhatsApp aqui do nosso grupo. Eu estava olhando, pessoal, é isso, não é? A gente já começa a fazer uma autoanálise, né? Daquilo que a gente tem que cumprir dentro da organização e também fora dela.
Mas eu queria trazer um pouco do Nicolas de Fonso, que escreveu o livro O Poder dos Boatos, porque ele se aproxima bastante de um diálogo que a gente fez, né? O Dani falou que esse é o 8º webinar que a gente realiza. Em outros momentos a gente discutiu um pouco sobre o medo nas organizações, que se aproxima bastante dessa questão dialógica que o Daniel está trazendo para a gente. A gente conversou com a Cíntia Provedel, que falou bastante sobre a questão de como o medo impacta nas organizações. Isso está muito próximo desse processo de comunicação e também de diálogo interno e das relações internas que a gente tem. E aí o Nicolas Delfonso fala o seguinte, Daniel Costa, no livro dele, ele fala que o boato ele nasce também de um senso emocional e espiritual, ou seja, tem uma questão ideológica, tem uma questão de valor ali embutida nisso, né? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que tu comentasse e falasse um pouquinho sobre isso. Para o Guido, eu queria entender como é que a imprensa, né? O Guido hoje é diretor de jornalismo, eu acho que a CAET é a maior associação de rádio e televisão do Brasil hoje, é a mais organizada disparado, né? Eu acho que Santa Catarina tem um pouco e o sul do país, né? Aproveitando aí para a gente não brigar com o Daniel, que é do Rio Grande do Sul, mas assim a gente tem essa capacidade de se articular e de se estruturar de forma bastante especial, né? Em comparação aos demais estados da federação. Como é que a imprensa está se posicionando hoje diante dessa realidade concorrencial que virou o ambiente das redes sociais e também essa questão de fake news que tem um espaço de consumo, né? E como é que a gente costura isso tudo? Porque, no fim de tudo, no ambiente interno, para análise do Daniel, a gente também quer ter uma convergência para ter uma organização cada vez melhor, que dê melhor resposta em relação ao seu ambiente de atuação, que dê melhores resultados. Isso é comum, independente dos boatos, dos posicionamentos, das ideologias, existe essa convergência comum. E, da mesma forma, através dos veículos de comunicação externa, através do jornalismo, existe também um ponto comum: a sociedade quer a construção de uma sociedade melhor. As comunidades também querem isso, né? Em que momento existe esse afastamento e que de forma a gente pode se aproximar disso, né? Enquanto comunicadores, né? Enquanto, vamos dizer assim, influenciadores desse processo, até de forma um pouco mais formal, né? E aí, juntando um pouquinho com isso, Guido, tem uma observação do colega nosso aqui no chat que eu acho que cai um pouquinho mais no universo do Guido, que é o seguinte: os algoritmos só te mostram o que tu acredita. Então, esse processo também de limitação desse diálogo, né? Vamos dizer assim, de criar núcleos de debates que eu acho que acaba contribuindo também para essa polarização que o Dani contextualizou aí. Então, eu provoco um pouquinho com essas perguntas, né? Eu acho que o nosso papel hoje é escutar mais, aprender, né? E se auto-questionar em relação a tudo isso, principalmente como ferramentas de comunicação. Mas como é que vocês veem isso, esse senso emocional e espiritual presente dentro e fora das organizações, influenciando esse processo dialógico, e como é que a gente tem que se reposicionar dentro da comunicação interna, né? O Daniel já falou um pouco da ferramentalização, das mídias mais adequadas para se relacionar, e como é que está o jornalismo nisso tudo, Guido? Porque é um puta desafio, né? Desculpa o perdão da palavra aí. É um baita desafio que o jornalismo tem diante de todo esse contexto, diante dessa realidade onde, pô, canal de mídia se multiplica o tempo todo. Fato. Bom, vou me permitir então puxar aqui, Daniel, pela deixa ali do Léo, né? Apesar de já tinha um contexto um pouco mais direcionado para você antes no início. Eu vou falar primeiro, então, Léo, só para a gente se organizar aqui, da questão do papel da imprensa, depois eu falo da questão da polarização, até para o Daniel ter a oportunidade de entrar sem me estender demais. Eu acho que no início, vou fazer uma retrospectiva pequena aqui na questão das fake news, para a gente entender essa história, né? No final de 2017 para 2018, na eleição brasileira, a imprensa teve muita dificuldade em contestar uma das maiores fake news que foram divulgadas durante o processo eleitoral, que foi a questão da urna eletrônica. O Brasil tem uma capacidade gigantesca de desacreditar aquilo que ele faz de melhor. Tem uma coisa que o Brasil, a justiça brasileira fez com excelência, e o Brasil, de uma forma geral, fez com excelência, é a urna eletrônica brasileira, que é capaz de computar em horas um país continental. E os Estados Unidos, a gente viu no início desse ano, numa convenção democrata, protagonizou uma gafe mundial,
ao tentar criar um aplicativo, os caras que são os líderes da tecnologia, e não conseguir fazer com que aquele aplicativo contabilizasse com eficiência a lógica que a gente faz há anos, né? E, no entanto, a urna eletrônica foi desmoralizada de uma forma violenta por uma série de fake news. Naquele momento, a imprensa, de uma forma geral, ainda era muito combativa aos meios digitais. Não no sentido de não utilizar esses meios digitais como canais propagadores das suas informações, mas sem entender qual que era o processo de curadoria que eles tinham que fazer para estar ali, né? Então, a partir daquele momento, a imprensa começou a entender muito melhor qual era o seu papel com relação às redes sociais. As redes sociais viraram, então, grandes termômetros de debates públicos que indicavam para os editores e para os diretores de conteúdo quais eram os temas que a população, de uma forma geral, precisava ser melhor informada, e aí sim entrava o processo de depuração e apuração dos fatos para subsidiar essa audiência com a informação. Não adianta tentar competir, porque a urna ia continuar sendo desmoralizada por certos nichos e por certos grupos, mas era importante, por outro lado, criar conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes, para que as pessoas que quisessem sair desse isolamento encontrassem informações que pudessem ser confiáveis e checadas. E nesse meio tempo, já para ir concluindo aqui, chegou o coronavírus, que eu acho que foi o momento em que as fake news elas deram um salto, porque elas saíram desse ambiente polarizado e político para ir para um ambiente de saúde pública. E aí a coisa virou uma pandemia de desinformação. E, nesse processo, os meios encontraram o seu grande valor, o seu grande ativo, que era reforçar o debate científico, reforçar o debate com autoridades, aquilo que o Daniel falou logo no início da nossa conversa, de trazer visões antagônicas para ajudar a compor esse diálogo, coisa que as redes sociais por si só não conseguem fazer porque a gente acaba se isolando. Então, os veículos hoje estão começando a entender muito melhor qual é o seu papel nesse processo e também a reafirmar aquilo que é a essência básica do jornalismo, né? De que é fazer curadoria de informação, que é dizer... Eu sempre disse para as equipes que eu liderei, na época em que eu liderava equipes de jornalismo só, que uma boa edição de um produto jornalístico você não mede por aquilo que foi ao ar, mas por aquilo que deixou de ir ao ar. Porque, assim, o papel é finito. Uma edição de um telejornal ela tem um tempo limitado. Muita informação deixou de ser levada ao ar. O grande processo foi selecionar o que importava estar ali. Então, eu acho que é esse que é o grande papel do jornalismo agora. E se eu puder acrescentar mais uma única provocação, que eu acho que é o grande próximo passo, que vai uma crítica ao jornalismo brasileiro, é que ele precisa assumir posições políticas e empresariais mais contundentes. Hoje, o jornalismo brasileiro andava numa zona de conforto política em que ele nunca precisava se posicionar publicamente sobre, afinal, qual era a sua linha editorial. E o debate político se acirrou a tal ponto hoje no Brasil que posicionar-se politicamente passou a ser, inclusive, uma estratégia empresarial para conseguir assinantes e para conseguir público. E isso vai ser muito bom para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, porque ele vai saber o que está consumindo e por que está consumindo. A gente não pode esquecer que, por exemplo, os grandes veículos de comunicação americanos, nas vésperas das eleições, dizem: eu acredito que você, meu leitor, ouvinte, telespectador, deve votar em fulano de tal por isso, isso, isso e isso. Então, eu acho que é esse amadurecimento todo que nós estamos vivendo e que vai ser bom para a sociedade. Beleza. Deixa eu trazer, assim, fazer a minha análise sobre a provocação do Léo em relação a construção emocional e espiritual do colaborador e como eu vejo.
Eu vejo que existem alguns fatores muito importantes aí que estão na periferia desse indivíduo, né, que estão circundando o contexto dele. Um deles é o seguinte, e aí a gente tem que fazer uma leitura também muito latino-americana sobre essa realidade, que tem vamos lá, duas expressões populares que eu acho que traduzem bem. Uma que traduz comando e controle, que é aquela ideia, né, de que é o olho do dono que engorda o boi, portanto, vigiar o meu colaborador. A outra ideia é aquela de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Isso também está no inconsciente, que também está associado a comando e controle. E tem um outro elemento aí, que também é um elemento brasileiro e latino-americano, que é o do jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Ou seja, nós brasileiros esperamos, a gente já tem uma expectativa que o outro vá nos passar para trás, que o outro vá furar a fila, ou fraudar uma licitação, ou tirar vantagem de algum jeito sobre a gente como indivíduo. A gente espera isso. E por esperar isso, nós burocratizamos demais as nossas empresas. Nós criamos controles demais para as nossas empresas. Para quem já teve a oportunidade de viajar para alguns países europeus, principalmente, enfim, o mesmo que não viajou, que já leu, já viu a respeito, vamos lá, não tem pagamento de passagem roleta para tu pegar o metrô, ou para pegar o jornal, não tem quando tu coloca lá o dinheiro e pega o teu jornal. Coisas que inclusive aconteceram no restaurante de Santa Catarina, e aliás, não é porque eu sou gaúcho que eu sou combativo de Santa Catarina, pelo contrário, tenho que dizer que para mim é melhor, eu conheço 19 estados do Brasil, já viajei para 19 capitais e interiores desses estados, meu trabalho me levou. E Santa Catarina é com certeza o estado melhor estruturado, melhor equilibrado, o desenvolvimento regional melhor equilibrado do país inteiro. Eu fiz um trabalho para o judiciário catarinense e por conta do judiciário eu viajei para todo o estado, para todas as regiões do estado para formar diretores de fóruns. Então eu tive em todas as regiões de Santa Catarina. E me impressionou esse nivelamento que tem que o meu estado não tem, né? Então a gente vai para há várias cidades que são polos regionais e muito bem estruturadas. Então, depois de puxar o saco aí de Santa Catarina, deixa eu voltar para a minha resposta. Sim, eu admiro muito o estado de vocês e, diferente de muitos gaúchos aí que tem essa disputa, eu não tenho. Então, eu estava falando sobre como o indivíduo se sente. A gente vive num país em que as pessoas confiam menos umas nas outras. Existe um ranking, se a gente pegar o ranking, agora eu não lembro o nome do instituto, eu posso até citar essa fonte depois para vocês, que é um ranking que analisa a reputação que as instituições e que as lideranças, que os cidadãos têm nos seus líderes e entre eles. E aí a gente vai encontrar nesse ranking de reputação das instituições, basicamente, os países escandinavos, as colônias inglesas, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá. E aí quando a gente olha para o ranking de DH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, estão os mesmos países ali. E quando a gente olha no ranking de felicidade dos cidadãos, estão os mesmos países ali. Já o Brasil está na 78ª posição, acho que no primeiro ranking, no ranking de reputação. Está no IDH também, é lá pela 80ª posição, e no de felicidade é a mesma coisa. Isso os economistas estudam, tem um livro chamado Trust, do Francis Fukuyama, é o nome do autor, que ele fala sobre isso. Né? Quando as pessoas confiam mais umas nas outras e nas instituições, elas se tornam mais predispostas a colaborar e elas gastam menos dinheiro com controles, gastam menos dinheiro com juros, com fiscalização, com cartório. E aqui no Brasil, para a gente comprar alguma coisa financiada, tem que ter a cópia autenticada da cor da cueca do teu cunhado, né? Porque o documento não vale nada, né? Se ele não for autenticado por um tabelião. Então, é mais fácil fazer negócios, as pessoas estão mais predispostas a colaborar quando há confiança. E por que eu contextualizei isso? Porque o que eu vejo, esse sofrimento emocional e espiritual que pode provocar, né, o indivíduo a manifestar opiniões ou histórias que não sejam verdadeiras, é porque ele não se sente acolhido nesse ambiente. É porque ele não está ouvido neste ambiente. É porque as pessoas ligam, né? O Leonardo me liga, eu sou colega dele, o Leonardo me liga, explica uma necessidade que ele tem, depois que ele explica, eu digo assim, beleza, Leonardo, mas me manda um e-mail formalizando.
E está todo mundo acostumado com isso. Só que quando eu digo, manda um e-mail formalizando, eu estou dizendo assim, Leonardo, manda um e-mail, porque se der merda, não é no meu que vai estourar. Então eu preciso que tu. Desculpa o jeito de falar, mas. E na prática, a gente pode até ter se acostumado, porque todo mundo faz isso. Entra naquele conceito de normose. Ninguém mais se importa que peça um e-mail formalizando, mas não muda a emoção que está aqui dentro de que eu sinto, pô, esse cara não confia em mim. Né? Seria muito melhor para a empresa se a gente substituísse o manda o e-mail formalizando por pode contar comigo. A gente se encontra ali, toma um café junto no corredor, o Leonardo me pede alguma coisa, eu digo, pode contar comigo. É problema meu anotar para não esquecer a entrega. Eu não preciso de um e-mail formalizando. Né? Eu não preciso de milhares de assinaturas e protocolos. Então a gente burocratizou demais as nossas organizações, a gente tirou a eficiência. Por quê? Porque a gente espera que o outro vá nos ferrar. E aí, vamos lá. Quando eu falei de ser ouvido, né? Juntando com isso. Se as pessoas se sentem, por mais que a gente diga ou tenha atitudes diferentes, se as pessoas se sentem que não são confiadas, né? Que não existe confiança fluida na organização, elas vão se defender. E aí entra num outro tópico, né? A comunicação interna mudou muito nesses 20 anos que eu estou nessa área, e eu acho que hoje comunicação interna tem muito menos a ver com como a gente fala com o colaborador e muito mais com como a gente ouve o colaborador. Ouvir as pessoas. E aí pense nas suas relações pessoais. Você ouve o que diz, assim, se tem uma relação boa, eu tenho uma filha de 15 anos, plena adolescência, ela não vai ouvir os meus conselhos se eu não ouvir os dramas dela, as dificuldades dela, os problemas dela. A minha esposa não vai me ouvir se eu não ouvi-la. Os meus pais não vão me ouvir se eu não ouvi-lo. Isso é reciprocidade. Então, a empresa precisa começar a ouvir mais o seu colaborador, a dar mais voz para esse colaborador. Porque também é verdade que as pessoas sentem que não podem manifestar suas opiniões nas empresas sob medo de represália, porque elas acontecem ou aconteceram no passado. A gente está vivendo um novo momento. E nesse novo momento, nós temos sim que valorizar o contraditório. Nós temos sim que aceitar a crítica do colaborador. A gente já não ouve o nosso cliente, tem N metodologias para ouvir o nosso cliente, como o NPS e tantas outras. A gente quer saber o que o nosso cliente pensa, se o nosso serviço é bom ou não. Mas a gente não está interessado nos elogios do cliente, a gente está interessado nas críticas, porque são as críticas que vão nos ajudar a melhorar. E eu não conheço ser humano algum que tenha se desenvolvido pelos muitos elogios que recebeu. Eu não conheço. A gente evolui por causa das críticas que recebe, né? São aquelas que doem, aquelas que machucam, que nos fazem pensar sobre. Né? Então a empresa também precisa estar disposta a ouvir a crítica do seu colaborador para conseguir mudar a gestão, para conseguir melhorar a gestão, para conseguir. Até porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que você diz a elas. Então, à medida que eu vou ouvindo Guido, Leonardo, Daniel, minha esposa, minha filha, eu vou criando elementos elementos, vocabulário para influenciar essas pessoas. Pessoas que escrevem bem, via de regra, não são pessoas que leem bastante. Então, pessoas que têm falas influentes, não que falam muito, porque falar muito pode não ser mérito, mas que têm falas influentes e potentes, são também pessoas que têm uma escuta atenta, que sabem o que pensa Leonardo, Guido, Daniel e todos os outros. E aí, quando eu preciso influenciá-las, eu falo com muito mais propriedade. Vejo isso acontecer na grande mídia, de certa forma, assim, as eleições mostram isso, né? Quando a gente tem discursos fortes, recorrentes, repetidos contundentemente, porque são falas do eleitor, né? Eles se propagam também muito, muito mais fácil. Então, só digo isso como tentando entender, talvez até tenha alongado, e peço desculpa, mas para tentar entender esse ser humano que está numa organização e qual é a realidade que ele vive. E por que emocionalmente, por que espiritualmente ele se sente oprimido? Porque não há essa escuta, porque não há uma confiança fluida, e isso se incorporou no normal, virou banal para a gente. E não poderia ser banal, a gente precisa também. Desculpa se eu estou sendo meio subversivo, eu não quero ser um incentivador aí de protestos e greves na SCGAS, não é isso.
Mas eu só estou falando assim como uma visão isenta de quem vê esse fenômeno acontecer em muitas empresas, né? Quando elas começam a se abrir para o novo, para escutar o colaborador, para ter menos comando e controle, para ter mais proximidade e transparência, eu acho que esses sofrimentos também diminuem e o ser humano consegue se expressar melhor. Não sei se as pessoas costumaram, se já tiveram alguma oportunidade de trabalhar em alguma empresa que a empresa perguntou para ti como tu achava que seria a melhor forma de fazer o teu trabalho. Não. A gente entra e é treinado para reproduzir aquilo que os que faziam antes de nós sempre fizeram daquele jeito, sem lançar uma crítica. E normalmente isso está pautado por comando e controle, comando e controle. Acho que tem uma abertura aí, tem um mundo novo que é possível de fazer, como num restaurante que saiu na imprensa aí de Santa Catarina, não me lembro agora se é de Navegantes ou se é de Porto Belo, que era um restaurante de comida caseira, um buffet por peso, né, por quilo, que o dono desse restaurante tirou o balancista e tirou o caixa. Então, o próprio cliente serve o seu pratinho, vai lá e põe na balança, pega o talão, anota quanto que pesou o prato, pega o refrigerante, anota, e na hora de pagar tem lá as maquininhas de cartão e tem lá o caixa aberto em dinheiro, eu pago, faço meu troco, eu passo meu cartão e vou embora. E esse restaurante aumentou seu faturamento 40%. Saiu na imprensa aí. Posso até procurar a fonte, mas saiu na imprensa. É Porto Belo ou Navegantes? Confiar primeiro é sempre melhor. Né? Confiar primeiro. Até porque tu expõe aqueles com quem tu pode confiar. Né? Se tu cria essa possibilidade, acho que é uma boa forma, um bom começo. Né? Depositar mais confiança nas pessoas, recombinar os processos para que a gente tenha menos controle e, com isso, ter colaboradores mais integrados, mais não só com o espírito, mas com as suas emoções mais calmas, mais centradas, mais voltadas para a inovação, para o novo, para o futuro. Desculpa se eu me alonguei. Eu fiquei ainda de fazer um comentário aqui sobre a questão da polarização, né, Léo? E eu acho que um pouco do que o Daniel falou serve muito para a gente até explicar isso. Essa questão do sentimento é de fato o que alimenta a questão da polarização de uma forma geral nas redes sociais e dos nossos algoritmos. Eu não sei se todos sabem em que momento que isso se agravou na internet de uma forma geral, especialmente nas mídias sociais. Mas existe uma data bem específica para isso, que é o ano de 2009, que foi quando o Facebook criou o botão do like. A partir do momento em que a gente começou a poder dar like, ou seja, dizer que gostava de alguma coisa, estava implícito também que a gente não gosta de outra. E, na verdade, para que isso foi feito do ponto de vista técnico? Para você ir ensinando o algoritmo o que você gostava, o que você não gostava, qual era a postagem que passava na sua frente, que você ignorava e que você não comentava ou não reagia. A partir dali, a realidade que a gente tem hoje é que no Facebook você pode ter mais de 6 tipos de reações diferentes a uma postagem, além de um comentário e além de um compartilhamento. E essas reações também estão agora em outras redes sociais, como é uma rede social extremamente corporativa, que é o LinkedIn. Até o LinkedIn passou a adotar esse fracionamento do tipo de reações que você pode ter a uma postagem. Na verdade, isso tudo traduz a forma como a gente reage a uma publicação e ensina o algoritmo aquilo que, como a gente se comporta, como a gente quer, as preferências que são adotadas para a gente. Tem 2 vias isso. A primeira é que você se isola cada vez mais na sua bolha. Por outro lado, apresenta para você, em tese, conteúdos que estão mais alinhados com aquilo que você quer. E para quê, afinal disso tudo? Para fazer com que você permaneça o maior tempo possível dentro daquela rede social. Então, o objetivo dos caras é capturar sua atenção e te estimular, mexer com as tuas emoções a tal ponto que você se vicie ao ponto de permanecer e ficar ali. Mas eu costumo dizer sempre para todas as pessoas com quem eu converso sobre esse tema
de que quando a gente comunica alguma coisa, de nada adianta a gente não despertar reações nas pessoas. Se a gente não desperta a reação nas pessoas, aquela comunicação não teve efetividade. E reações estão basicamente alicerçadas em emoções. E nisso, inclusive, o hater tem um ingrediente importante na criação desse diálogo e na criação desse engajamento. Você pode ver que as postagens que de fato viralizam, muitas vezes não são as postagens que têm o maior número de likes, às vezes são as que têm o maior número de reações contrárias àquilo. E às vezes são coisas como essa que trazem à tona debates públicos, como foi o caso do George Floyd, que gerou uma onda mundial contra o racismo, que as pessoas viralizaram a tal ponto o vídeo daquele homem sendo sufocado até a morte, que gerou um debate mundial, né, sobre o racismo. Então, a gente também não pode só condenar essa forma de, vamos dizer assim, disciplinarização do algoritmo, porque ele também pode ser usado para outras coisas, como esse exemplo que eu acabei de falar. Né? Excelente. Daniel, quer complementar? Eu só ia dizer o seguinte, que isso que o Guido falou tem todo o sentido, né? A comunicação efetiva é, antes de qualquer coisa, afetiva. Né? E, de fato, o ódio se propaga. É muito mais fácil comunicar o ódio, né? O ódio é um negócio tão binário, tão simples, é tão fácil de destruir, muito mais fácil. Quanto tempo a gente leva para construir um prédio, construir uma casa, ou construir uma sociedade? Muito tempo. Agora, para destruir um prédio, em segundos você implode, né? E o ódio tem isso, né? É tão mais fácil comunicar essa. O ódio é tão mais simples de entender também, né? Do que o amor, do que o afeto, do que a solidariedade. E isso é uma coisa que eu vejo com muita preocupação e com muita tristeza na sociedade hoje em dia, né? As pessoas estão muito mais dispostas, né? Quem odeia está tão disposto, tão propenso a destruir, a desqualificar, a xingar o outro. E isso cansa. Às vezes eu entro às vezes não, eu entro com muita frequência no Twitter, né? Para tentar entender um pouco do mundo. E eu me choco com as coisas que eu vejo, sabe, ali, da forma como se comunica justamente o ódio. E é tão mais difícil, porque para entender o amor, para entender o afeto, para entender a solidariedade, a gente precisa ter recebido isso também, né? Precisa ter entendido de outros temas, precisa ter falado um pouquinho sobre filosofia, ter entendido um pouquinho mais sobre família. Já o ódio não, né? O ódio é tão mais fácil, mais simples, tão mais... E é triste isso, né? Desculpa, mas eu vejo com um certo pessimismo o que está acontecendo nas redes sociais hoje. E até tem toda essa polêmica aí da PL que vai ser votada, das fake news, enfim. Quando a gente olha, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, não tenho vergonha nenhuma de dizer, acho que ainda tem que ler e estudar mais as consequências de que isso pode trazer, mas alguma coisa precisa ser feita. Né? Nem que talvez não sejam regras, mas talvez seja alguma coisa mais profunda aí dos seres humanos para que a gente encontre paz e consiga dialogar, né? Consiga dialogar. A democracia ela é extremamente ineficiente no seu processo, né, de ser, né? Porque ela precisa, para eu tomar uma decisão não autocrática, eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que construir. E, claro, a democracia também tem que performar, hein? A democracia tem que entregar resultado. Né? Se ela não entrega resultado, porque a saúde é problema, porque a economia é problema, porque tem corrupção, todo mundo se revolta em relação a isso, mas não dá para abrir mão, né, do diálogo, não dá para abrir mão dessas possibilidades que o ser humano tem de fazer algo melhor juntos. Né? O Daniel colocou um negócio que eu acho que eu não preciso te interromper, Daniel Sborza, antes de você, porque ele colocou um negócio que é muito importante colocar, né, de que de fato no Brasil está nesse momento sendo debatido, né, uma regulamentação para a questão das fake news, né? Mas eu estou totalmente de acordo com o que o Daniel Costa acabou de falar, né? De que
a sociedade precisa mais tempo para debater isso, e isso está entrando em pauta no debate dentro do contexto do coronavírus, né? Então é muito arriscado que a gente vote uma regulação para isso, uma regulamentação para isso, no afogadilho dentro de tantos pacotes emergenciais que estão tendo que ser votados agora. Eu acho que esse é um tema que ele merece um pouco mais de profundidade, ele merece diálogo um pouco mais geral. A necessidade é urgente, mas não vão ser leis assinadas de uma hora para o dia, da noite para o dia, que vão mudar esse ambiente. No entanto, eu acredito que sim, precisa de uma regulação, precisa ter um norte, punições, uma forma de rastrear, uma forma de conseguir buscar os dados, mas é por isso que precisa debate. Primeiro, para você não fragilizar as pessoas que publicam, depois para você não tirar a essência das redes sociais, que é permitir esse debate amplo, aberto e franco, mas ao mesmo tempo a gente também não pode mais permitir que criminosos sejam beneficiados por esse anonimato que hoje em dia está sendo permitido. Se a gente fizer uma pequena lembrança, existiu, agora vai me fugir a data, não vou ser impreciso aqui de citar qualquer data, mas teve a lei Carolina Dickmann, não sei se vocês se lembram, que o celular dela foi invadido e vazaram nudes dela naquela época, né? E naquele primeiro momento se categorizou o cybercrime, né? Foi até batizado de Lei Carolina Dickmann. Então, é importante sim ter esse tipo de debate, é importante sim ter esse tipo de lei, até para a gente conseguir, de alguma forma, ir botando um pouco de ordem na casa e esse ódio, como o Daniel colocou, o cara pensar duas vezes antes de destilar o ódio, sabendo que talvez aquilo tenha uma punição, porque se eu tenho no elevador do meu prédio, por que eu não vou ter na rede social? Eu não posso dizer o que eu quiser para qualquer pessoa no elevador do meu prédio, por que eu posso na rede social? Né? Então, de fato, a gente precisa começar a colocar, só que não é com correria que a gente vai fazer isso, porque o debate é muito sério e muito difícil. Né? Frente a esse desabafo do Daniel Costa sobre esse mundo, me fugiu a palavra, mas em que nos causa um certo temor abrir as redes sociais, em que o ódio está muito presente. Acho que o que a gente faz aqui hoje, a busca por refletir, parar, pensar um pouco sobre isso, é um caminho para acionar esse otimismo, inverter esse teu pessimismo e transformar em otimismo, para que a gente comece a refletir um pouquinho mais, possa transformar essa nossa passagem aqui com as nossas relações com as pessoas um pouco mais positiva e que seja de agregação de valor uns para os outros. A gente já está com um pouquinho mais de 1h15 aqui da nossa conversa e vocês dois trouxeram bastante conteúdo aqui para a gente e a gente vê que o pessoal tem gostado porque gerou bastante repercussão. E eu vou já começar a trazer aqui para vocês algumas perguntas que foram colocadas aqui no nosso chat por ordem de escrita. A primeira pergunta é do Francisco, que é o nosso colega lá da Ascom, direcionada a vocês dois. Por que a comunicação interna apresenta maiores desafios em sua construção, buscando ser eficaz, do que a comunicação externa em geral? No mundo atual e com a pandemia, a impressão que se tem é que é mais difícil comunicar para um grupo fechado e menor de pessoas do que comunicar de forma mais ampla para a sociedade, de forma geral? Não sei. Não, realmente, eu não sei se é mais difícil comunicar para um grupo fechado ou não. Acho que é tão difícil quanto. Eu acho que ou talvez, difícil dizer, até porque eu não tive no outro lado. Acho que a gente tem que ouvir o Guido também. Mas o que eu vejo é que dentro da empresa a comunicação precisa ser repensada. O papel do comunicador interno mudou muito. Não só porque as ferramentas mudaram, porque as possibilidades mudaram, mas porque as pessoas mudaram muito. Né? Eu vejo um papel hoje do comunicador que é muito diferente, que passa pela escuta, como eu falei para vocês há pouco, que passa por ter um entendimento mais consultivo, um trabalho mais consultivo junto aos líderes da empresa, porque assim, também a gente não falou muito aqui. Eu gosto da seguinte comparação de comunicação interna
com segurança. E numa empresa como vocês, fica mais fácil porque vocês têm a segurança como um elemento fundamental. Existe uma área de segurança do trabalho na SC Gás? Existe, que provê soluções, que traz recomendações, que cuida da parte técnica. Mas eu tenho certeza que segurança no trabalho é uma preocupação de todo colaborador da SC Gás, inclusive dentro do escritório. E a comunicação interna também deveria ser assim. Né? Não é porque existe uma área de comunicação que o gestor da área financeira, ou da área de vendas, ou da área de marketing não tenha que se comunicar. É papel, sim, é o trabalho do líder se comunicar, principalmente do gestor. Às vezes eles não sabem se comunicar da melhor forma possível, precisam ser treinados para isso, ou até porque a formação, o cara vem de uma área técnica, veio de engenharia, por exemplo, e precisa de recursos para isso, a empresa tem que prover. Mas eu não vejo, não, uma dificuldade maior da comunicação interna do que da comunicação externa. O que eu vejo é a necessidade do comunicador abrir um pouco mais os canais para que todos os colaboradores possam ser também comunicadores dentro da organização, principalmente os líderes, enquanto, assim, talvez não seja a responsabilidade de um analista ser um bom comunicador, mas do líder é. Qualquer pessoa que tem uma equipe precisa ser um bom comunicador. Se ainda não se considera, precisa buscar um desenvolvimento para isso. Essa é uma competência que já está relacionada há anos nas principais competências lá nas soft skills, que o LinkedIn estuda, que vários institutos estudam. Agora, que a comunicação também tem que ser aberta para que todos possam participar e não só responsabilidade da área de comunicação, acho que isso faz muito sentido, deve ser repensado. Muito bom, eu tô com o Daniel, eu concordo com ele, eu acho que talvez um pouco a sensação que o Chico tem é porque para ele é muito mais fácil receber o feedback das pessoas do grupo interno de comunicação do que quando feita uma comunicação externa. Mas se a gente conseguisse mensurar de uma forma mais eficiente a comunicação externa, a complexidade, tenho a impressão que seria a mesma, às vezes até maior, porque pega um número maior de pessoas. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós estamos vivendo, porque agora, de fato, esse público que não é só interno, é externo, também tem voz ativa, também pode se comunicar e também pode dar feedbacks. E isso aumentou muito o grau de dificuldade da comunicação de uma forma geral. Hoje em dia, uma campanha de marketing no tom errado pode ser desastrosa para uma empresa, para uma corporação. A gente viu isso agora na Covid, sendo feito de forma destruindo a reputação de empresas da noite para o dia, né? Líderes que em webinars falaram alguns absurdos que logo no início aqui do nosso encontro o Daniel falou, né? Que era o walk like you talk, né? De você fazer aquilo que você fala, dos valores da empresa, agora que estavam colocados a xeque serem de fato feitos. Isso ficou evidente agora na Covid. Se o cara não colocar em prática aquilo que ele sempre falou, não adianta de nada, né? E nós vimos empresas, eu não vou citar nomes aqui para a gente não ser, vamos dizer assim, injusto, mas empresas que tiveram a reputação simplesmente drenada por causa disso. Então, acho que a situação hoje em dia é tão complexa quanto. Teve o caso da Crespinha também, recentemente, né? Exatamente, a Crespinha foi, meu Deus do céu, e coincidiu com a história do George Floyd, então foi trágico, né? Perfeito, obrigado pela resposta, colegas. Agora eu trago aqui duas perguntas que se encontram, acho que são mais direcionadas para o Guido, mas o Daniel fica à vontade também para abordar suas considerações. Da nossa colega Inaia, o que ela fala? Hoje, a impressão que temos é que o jornalismo da TV aberta está polarizado. Em sua maioria, passam a mesma informação, mas de maneira tendenciosa. Uma emissora tende para um lado e outra para outro. E a nossa colega Janaína, que ela também passou um pouco pela formação de jornalista, ela traz aqui esse seguinte questionamento. Os estudantes de jornalismo aprendem ou aprendiam na universidade que o jornalismo tem que ser feito de forma isenta, neutra.
como fica isso quando um veículo de imprensa se posiciona politicamente? Ao mesmo tempo, a neutralidade é uma utopia, ela diz. Mas não deveria pelo menos ser uma busca? Isso mudou? E ela termina constatando cada vez mais complicado fazer jornalismo no Brasil, e mais difícil que ser jornalista, só ser professor de história que vai ter que explicar tudo isso que estamos vivendo no futuro. Vai lá, Guido. Muito bom. Eu acho que ela definiu bem. Realmente, esse professor vai ter bastante. Ao mesmo tempo, vai ter muito conteúdo para poder debater, né? Vai ser um momento interessante depois da humanidade. Bom, colocando inicialmente, para discutir isso de uma forma bastante ampla, né? Eu costumo fazer uma analogia bem simplista, mas que eu acho que ela explica bem o que eu quero dizer com relação à questão do jornalismo. Jornalismo, você consumir conteúdo e jornalismo, informação, é que nem salsicha. A partir do momento que você sabe do que é feito, você vai continuar consumindo, mas nunca do mesmo jeito, consciente daquilo que você está consumindo. Eu não deixo de comer salsicha porque eu sei do que é feita, mas eu como consciente quando eu consumo. E eu acho que o jornalismo, dada aqui as muitas aspas que essa simplificação precisa, é isso. Você tem que consumir aquela informação ciente de que você está consumindo uma informação que tem um ponto de vista e que tem, de fato, eu não diria uma tendência, mas tem uma linha editorial, que é o que a gente chama do ponto de vista técnico. Com relação à questão da formação do profissional, essa questão da imparcialidade é, de fato, um dos grandes mitos, porque todas as pessoas têm pontos de vista. Mas o que a gente diz por imparcialidade, na essência, na formação jornalística, é de dizer que aquilo que o Daniel colocou muito bem em algum momento do nosso debate aqui, é de que precisa ter mais de um lado. A construção de uma boa reportagem, de uma boa matéria, ela precisa trazer diversos pontos de vista, ainda que sob o filtro de uma certa linha editorial. Então você sabe que estão sendo trazidos diversos pontos de vista, mas, vamos dizer assim, abraçados por uma linha editorial específica. Então, tendo esse filtro e tendo essa noção como consumidor, você vai saber de o que você está consumindo e como está consumindo. E, finalmente, é importante a gente entender que a linha editorial da empresa, a linha política da empresa, do CNPJ do veículo, não precisa necessariamente refletir em todo o conteúdo que é produzido por aquele veículo de informação. Então, isso de fato acontece. Não o mito de que muitos conteúdos são produzidos sempre com a linha editorial do dono é um mito. Nem sempre isso acontece e muitas vezes é muito mais através dessa linha editorial que faz parte da política da missão, valores da empresa, que estão muito mais embutidos nos jornalistas que fazem parte daquela organização do que qualquer coisa e como qualquer outra corporação. Vou dar um complemento bem breve aqui, né? Eu não gosto muito do termo formador de opinião. Eu acho até que o termo influenciador é melhor, né? Porque eu sou o meu formador de opinião. E cada um é o seu formador de opinião. Então, assim, se eu não quero ver o canal A, o canal B, o canal C, se eu não quero ler o jornal A, B ou C, ou a revista, a responsabilidade é toda minha sobre a opinião que eu formo. Toda minha, né? Toda minha, de mais ninguém. Ninguém me obriga com uma arma na cabeça a pense desse jeito. Por enquanto, felizmente, a gente tem essa possibilidade nesse país de consumir informação que quer informar a própria opinião e eu espero que continue sendo assim, né? Até porque o comunicar o que a gente comunica e quando a gente comunica sempre é um ato político. Sempre. Não tem, por exemplo, não sei se a SCH já trabalhou na sua comunicação interna com o tema diversidade. Se tu comunica, se a empresa que comunica internamente sobre diversidade, isso é um ato político. Se a empresa comunica internamente sobre violência, sobre machismo, isso é um ato político. Se ela comunica sobre racismo, isso é um ato político. Então, todas as mensagens que a empresa traz para dentro dela e que não são sobre o produto ou serviço que ela produz, é um ato político.
né? Então, e vai ajudar na formação da opinião do colaborador. Não que ele seja obrigado a concordar, né? A formação de opinião, volto a dizer, né? Cabe somente ao indivíduo que tem a liberdade de crescer e formar a sua opinião. Faça suas escolhas do que consome. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Antes que eu me esqueça, vou atender aqui o pedido do Chico para que todos os nossos 65 participantes aqui que puderem abram as suas câmeras para a gente fazer, como de costume, uma imagem. Deixa aí pelo menos uns 5 minutinhos para que o pessoal que organiza tenha tempo de fazer um print ali para registrar o acontecimento de hoje, aqui, o encontro de hoje. Vou seguir aqui para a próxima pergunta, enquanto isso. A Inaie, que se manifestou novamente ali, a TV aberta passa muito mais notícias do que contribuem para a cultura da desconfiança do que o contrário. Isso também contribui para o sentimento de insegurança do público em geral. Vou complementar com a outra manifestação dela, que nos parece que casos em que acontecem coisas realmente íntegras e do melhor dos seres humanos parecem pouquíssimas vezes como se fosse super anormal ser assim. A TV aberta deveria contribuir com mais reportagens, trazendo para a mente do público que ser íntegro e colocar o melhor do ser humano para fora também é normal. Passo a bola de novo para o Guido, que se aproxima muito do papel do jornalismo na sociedade. Daniel, eu acho que ela tem um ponto. De fato, é um exercício muito difícil você contar histórias positivas, mas, por outro lado, coloco duas coisas que são importantes. Uma, né, em tese, um dos grandes papéis dos veículos de comunicação é justamente olhar para aquilo que não está bom e colocar isso de uma forma que a sociedade fique ciente daquilo que não está sendo feito corretamente e possa criar mecanismos para corrigir e evoluir aquele problema e essa realidade. Então, essa é, de fato, uma das grandes essências do jornalismo. É claro que isso vem carregado de uma carga de negatividade muito grande. E, às vezes, a gente tem a impressão de que a gente só está vendo notícias ruins. E essa autocrítica, ela é, de fato, feita entre os veículos de comunicação e entre os jornalistas. Então, é importante que a gente diga que esse exercício vem sendo feito de uma forma muito, vamos dizer assim, constante. Eu vou dar um exemplo, a gente lá no departamento de conteúdo que eu dirijo hoje. A gente, desde o início da cobertura da Covid, a gente viu que aquilo era de uma carga negativa muito grande. O que a gente fez? Criou 2 produtos dentro da nossa linha editorial que faziam um equilíbrio dessas informações. Um dos produtos se chama Resiliência Catarinense. O Resiliência Catarinense conta histórias de empresas, organizações e entidades que estão se mobilizando para ajudar a combater a Covid. Então, criando álcool gel, doando alimentos, criando produtos, respiradores, qualquer ação comunitária para o bem nesse momento da Covid é embalado dentro desse produto que a gente chama de Resiliência Catarinense. E do outro lado nós temos um que se chama Superação, que só conta casos de pessoas que se curaram da Covid. Hoje, por exemplo, foi ao ar um desses produtos que foi um médico do Oeste Catarinense que ele está liderando um hospital em que ele foi o primeiro internado da UTI criada para recuperar pacientes da Covid. Olha a coincidência que aconteceu. Felizmente, ele está vivo para contar essa história e contou essa história para a gente, dizendo que ele pegou, ficou ruim, teve que ser internado no próprio hospital que ele dirige, na UTI, e recebeu o respirador e saiu. Então, existe esse exercício, mas, por essência, o jornalismo, como é feita aquela frase que se diz, né, que o jornalismo ele tem que falar a verdade e denunciar os fatos. Todo o resto é publicidade, né? Isso é mais ou menos verdade, mas, em tese, diz muito do que a gente como informação. A gente tem que corrigir a sociedade. É esse, vamos dizer assim, esse quarto poder que está olhando, então, às vezes, dando essa impressão mais negativa do que positiva dos fatos. E, por último, é um pouco da essência humana, né? A gente vinha falando agora há pouco das redes sociais, né?
às vezes postagens com comentários negativos engajam muito mais do que postagens positivas, infelizmente. Daniel, gostaria de complementar? Não, o Guido falou tudo. Perfeito. Obrigado, Guido, pela resposta. As nossas perguntas aqui acabaram. Antes da gente se encaminhar aqui para o encerramento do nosso evento, eu vi que o nosso diretor técnico comercial, Carlos Ferro, se encontra aqui entre nós desde o início. Então, convidaria ele, se ele tiver alguma manifestação ou tiver alguma pergunta também, fique à vontade para falar. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns aí, Guido, Daniel. Parabéns a Ascom, Leonardo e equipe. Mais um webinar que a gente vem realizando às sextas-feiras aí, com uma maciça participação dos nossos colaboradores. Um tema que está na ordem do dia, né? A tramitação de um projeto de lei importante no Congresso Nacional. E, assim, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando num trecho que eu li num livro Sapiens, né, do Yuval Noah Harari, e o que ele fala que a questão da curiosidade, né, que o ser humano tem em relação ao que acontece com o outro é uma coisa sociológica nossa. Ela inclusive, contribuiu muito para que a gente pudesse se organizar socialmente em grupos, né? Desde uma aldeia até as grandes metrópoles que a gente convive hoje. É claro que, na medida em que a gente foi crescendo, né, como comunidades, né, essa curiosidade sobre a vida do outro, ela não é igual a alguns séculos atrás, né, ou alguns milênios atrás, mas ela permanece e ela está dentro de nós. Então, não tem como afastar isso da gente como seres humanos, né? E o que a gente tem que tentar é fazer com que ela possa trazer o que tem de mais positivo nela e não o negativo, né? Eu acho que uma questão muito importante, por exemplo, na comunicação que vocês falam, e já foi, inclusive, tema de discussão em outros webinários aí que a gente fez, é a questão do discurso, da comunicação estar refletido na prática e vice-versa, né? Quer dizer, quando você tenta comunicar alguma coisa e você não pratica aquilo que você quer comunicar, você perde totalmente a credibilidade, né? É aquela velha frase, né? Faça o que eu diga, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Então é importante que a gente atue como a gente diz e comunica que quer atuar, né? Então, assim, parabenizar mais uma vez para vocês. Volto a falar aqui, como eu já falei em outras ocasiões, se a gente trouxe algumas coisas positivas dessa crise, né, decorrente da pandemia, uma delas é essas oportunidades que a gente está tendo semanalmente de através de uma videoconferência, tratar de temas tão importantes, né, que transcendem as nossas atividades profissionais, né, que trazem até um pouco de filosofia, né, para a gente discutir, para enriquecer as nossas mentes, né. Então, agradecer a vocês por trazer um pouco do conhecimento de vocês aí para a gente, né, e mais uma vez parabenizar não só a Ascom, mas toda a SCGAS e os colegas que têm participado desses eventos que têm sido organizados aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ferro, pelas suas palavras. E vamos caminhando então para o encerramento. Antes de pedir as palavras finais dos nossos dois convidados, eu quero trazer à tona algumas palavras que meio que resumem essa nossa conversa para jogar também nessa mensagem final deles. Acho que o que ficou muito forte, que até um dos nossos colegas colocou no bate-papo aqui, a palavra ressignificar, e ressignificar que nos exige parar, pensar, que pressupõe que nós podemos mudar e mudar para melhor. Eu tenho aqui uma frase que eu encontrei do Daniel fazendo algumas pesquisas aqui,
que é empresas fortes têm culturas fortes. E a primeira mudança cultural é a cultura da mudança. Se for sua, por favor, eu vou pedir para você, Sim. no final, entrar nesse tema. Então, eu acredito. Eu conheço a frase porque muitas vezes assim, os clientes me chamavam para falar sobre isso, né? Para dizer que a empresa não tinha cultura de mudanças, ela precisava mudar, mas não tinha essa cultura. A gente começou a trabalhar justamente nesse tópico, assim, por que mudar, né? E por que a gente muda? A gente muda porque o mundo muda, porque o mundo não está parado, né? E quando a gente se vê frente a desafios como esse que estamos vivendo hoje, né? Um novo mundo diante de nós, precisamos também ser novos diante do mundo. Então, repensar as nossas posturas, repensar as nossas atitudes, acho que é o primeiro ponto de preocupação que uma empresa tem que ter. Aquela empresa que não está disposta a mudar, ela também não está disposta a existir. Então, vejo isso como realmente muito importante. Agradeço muito aí pela SCGAS, mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Guido, muito obrigado aí pelo nível da discussão que a gente conseguiu elevar, acho que foi muito bom. Esse papo poderia continuar, com certeza, por ainda bastante tempo. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, Daniel, pela tua participação, pela tua prestação em nos atender e estar aqui conosco nessa tarde. E passando a bola para o Guido, puxando também mais um pouquinho do que a gente conversou até aqui, que eu acho que fica esse ponto da gente buscar corrigir falhas, seja na nossa comunicação enquanto seres humanos, seja na comunicação oficial de uma empresa, seja no próprio jornalismo que enfrenta vários desafios hoje. E acho que nada melhor do que o momento de hoje para o jornalismo buscar e alcançar cada vez mais a sua missão, e tem se mostrado eficaz porque tem ganhado uma credibilidade cada vez maior, principalmente no momento da pandemia. Guido, contigo. É isso, Daniel. Eu acho que o Ferro, quando colocou ali, né, o diretor da SCGAS, agora há pouco, citou o Yuval Harari, fui muito feliz porque eu também li o livro e me lembro bem dessa passagem que ele coloca, que quando o ser humano começa a falar um do outro, dá um salto evolutivo muito grande, não só na sua capacidade de comunicação, mas na sua capacidade de fazer ligações cerebrais e cognitivas muito importantes, né? Então, é disso que se trata, né, Daniel? É de evolução, né? Então, a gente olhar para os nossos erros, fazer essa autocrítica, como o Chico colocou ali também, né, os desafios da comunicação interna e receber esses feedbacks, uma coisa que o Daniel colocou muito, né, de exercer essa comunicação ativa, né, de fazer esse ouvinte ativo. Isso vale não só para a comunicação interna, mas também para a comunicação externa que a gente faz todos os dias. E eu acho que como profissionais da comunicação que somos, né, temos que estar buscando, e a imprensa, que já foi muito arrogante de não precisar se aperfeiçoar, de ser a única dona da verdade, teve que voltar para o banquinho, teve que vestir as sandálias da humildade e fazer esse trabalho de casa para poder continuar, vamos dizer assim, relevante na vida de todo mundo, né? Então, eu acho essa a lição que fica, de agradecer Daniel, agradecer o Léo, agradecer o Chico, agradecer o William mais uma vez, a todos que estão nos ouvindo aí pela paciência, e o Daniel pela aula aí de comunicação interna. Daniel, foi muito legal, cara, obrigado aí pelo teu conhecimento, por compartilhar, aprendi muito contigo hoje. Já somos agora amigos no LinkedIn, vou te seguir para quem sabe em breve a gente poder trocar figurinhas em outros eventos, em outros conteúdos, porque é um assunto que me interessa muito e que eu quero aprender e evoluir. Obrigado a todos, boa tarde. Excelente, Guido. Mais uma vez agradeço a ti, também a Daniel, pela participação hoje aqui conosco. Então a gente já está encerrando aqui o nosso evento. Eu gostaria também de falar que o presidente William ele não pôde estar aqui conosco hoje porque ele teve uma outra agenda, mas ele também estende o agradecimento a vocês pelo aceite do convite e pelo tempo de vocês estar aqui conosco.
Era isso por hoje, pessoal. Acho que fica bastante reflexão, bastante conteúdo para a gente. E a ideia é que nesse advento, nessa espera que nós estamos aí de voltar ao trabalho presencial, quando for possível, com segurança, a gente volte e transforme o nosso ambiente cada vez mais um ambiente melhor, de convivência com os nossos colegas, que a gente tenha cada vez mais orgulho de trabalhar e ser parte da SCGAS. Era isso, gente. Uma boa tarde a todos. Um final de semana. Léo, quer falar mais alguma coisa? Não, só dar um recado. Primeiro agradecer a equipe da Ascom, que nesse período aí, quase já passamos 3 meses de pandemia, né? Se esforçou bastante com o apoio do RH para construir essas agendas, né? Então agradeço bastante toda a equipe, né? A Giovana, o Dani, o Francisco, no RH, principalmente o Sandra e a Isabela, que estiveram bem próximos da gente, construindo esse primeiro bloco de agenda, né? A Janine também, que está chegando agora para compor o grupo de comunicação da SCGAS. Agradecer bastante vocês e seu esforço de vocês e a SCGAS é muito grande e muito forte, né? As suas relações permitem trazer essa qualidade de profissionais que a gente vem podendo dialogar nesse período todo e informar os nossos colegas que agora a gente está fazendo um processo de curva e de conversão no webinar, né? A diretoria anunciou agora há pouco a extensão do home office até o final de julho, para as ações e atividades administrativas, né? A gente continua com a turma e os guerreiros da linha de frente, fazendo com que a operação de rede e as obras aconteçam. Mas a partir da semana que vem a gente faz uma curva, saindo um pouquinho da comunicação, do endomarketing, dos recursos humanos e entrando um pouquinho mais no âmbito do negócio da SCGAS. Eu tive uma conversa antes desse webinar bastante produtiva com o Samuel, que faz a gestão da área comercial das indústrias da SCGAS, e a gente vai começar a discutir um pouco de economia industrial na próxima semana. Vamos avançar nos outros mercados que a SCGAS tem até a finalização desse período de home office. E depois a gente vai reavaliar, né, esse processo, junto com a diretoria, com o RH, como é que a gente pode conduzir isso, mas a gente vai ter a presença semana que vem da Deloitte, que é uma empresa que trabalha com informação e com análise de dados e consultoria empresarial, bem importante. Então vai vir um especialista na área de petróleo, gás, e também na parte de economia industrial, que vai ser o tema da semana que vem. O ex-diretor industrial da Fiesc vai estar com a gente, o Henrique Quaresma, que foi... O Henrique Quaresma ele foi muito tempo diretor industrial da Fiesc e hoje é um analista, né, e um consultor que pensa muito Brasil e China, como é que funciona essa balança toda, importação e exportação. Então vai trazer o olhar também como é que vai ser a economia produtiva nesse momento. A Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, confirmou a presença. E também a Ângela Fernandes, a maioria de vocês já conhece ela é ex-Mitsui, consultora atualmente, uma das professoras de algumas atividades da ABGás, ela vai estar também presente com a gente, trazendo principalmente a visão da indústria no Brasil como um todo, para a gente aproximar com a nossa realidade local. Então, a GECOM, por meio de Samuel, a Ascom e mais alguns convidados vão estar debatendo a economia industrial, como é que está essa questão do consumo industrial em Santa Catarina, como é que as indústrias estão pensando esse processo de retomada. Tem informações muito positivas, né, inicialmente. A SCGAS opera hoje com uma inadimplência bastante baixa, o nosso volume de consumo está sendo retomado de forma paulatina, até num patamar, aí eu não sei se eu estou correto, doutor Ferro, mas eu acho que num patamar além daquilo que a gente esperava por esse tempo de reação pós-pandemia. Então, tudo isso vai ser discutido de forma bastante aprofundada na próxima semana, tá? Beijo no coração do Daniel Costa, que conversou com a SCGAS há muito tempo atrás, quando desenvolvia o trabalho no Tribunal de Justiça, né? E a gente já tinha essa intenção de estar desenvolvendo as ferramentas de endomarketing, de pesquisa de clima e outras ações que visam valorizar, né, esse ambiente interno da organização. E essa foi a intenção nesse processo todo, né, que a gente veio do primeiro webinar de gestão de crise até hoje falando de fake news e de boato. A nossa intenção sempre foi construir um ambiente melhor dentro da organização e agradecer o Guido, que é um parceiro de longa data, né? Primeiro a gente consumia as informações que ele passava através da Band como âncora de alguns projetos, de alguns telejornais da Band também, e depois como um parceiro muito próximo, né, da Caert junto com a SCGAS, que a gente formaliza isso desde 2014. Então eu já estou vendo que quando a gente começou, Guido, a gente não tinha tanto cabelo branco assim, né? Eu estou vendo nas imagens aqui que eu e tu a gente acabou desenvolvendo nesse período todo bastante cabelo branco, né? Isso é experiência, né? Mas te agradecer muito, né, por esse ensinamento, né? Porque tu está muito próximo aí desse setor
né? Eu já tinha os cabelo branco, né, Léo? Eu já tinha. Eu não quis citar, né? Tu me excluiu dessa. Tá bom. É porque tu trabalha com consultoria dentro de organização, não tem como não criar. Tá bem. Mas então agradecer muito de coração a presença de vocês, a parceria, né, e a forma voluntária que vocês tiveram aqui ensinando a cada um de nós. Foram quase 70 pessoas aí que aprenderam bastante com vocês hoje. Beijo no coração e até a próxima. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Obrigadão.